Hoje você vai sair desse vídeo definitivamente sabendo qual tipo de carro ideal que você deveria comprar com o seu salário. E nós vamos desmistificar a regra dos 10% de patrimônio que deveria ser o seu carro. Mas vamos ser sinceros, quem nunca ficou na dúvida de qual carro deveria comprar? Mas a verdade é que a maioria das pessoas acha que só pode gastar 10% do seu patrimônio comprando um carro. Mas isso pode não fazer sentido para você. O problema é que essa regra pode te deixar preso em escolhas que não são as melhores para sua realidade financeira. E muitas vezes as pessoas ainda acabam perdendo uma oportunidade boa de ter um carro que se encaixa aí no seu dia a dia. Mas calma que hoje a nossa promessa aqui é bem simples. Hoje, além de te mostrar as vantagens e as desvantagens de ter um carro financiado e à vista, vamos desmistificar a regra dos 10% e apresentar exemplos práticos de qual tipo de carro ideal para diversos tipos de salários. E assim você vai entender que a escolha de um carro pode ser muito mais flexível do que você imagina. Então fica com a gente até o final, porque nós vamos te ajudar a encontrar o carro dos seus sonhos de forma inteligente e financeiramente saudável. Vamos começar desmistificando essa regra dos 10% de patrimônio para compra de um carro. Você já parou para pensar que essa regra não faz sentido algum? Exato. Essa regra sugere que você gaste somente 10% do seu patrimônio na compra do carro. Mas vamos ser sinceros, isso é muito relativo. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que você tem uma casa avaliada aí em 300 mil reais. E além disso você tem mais 300 mil investidos aí em outras propriedades. Porém, uma casa é onde você mora e as outras estão ocupadas por familiares seus. Mas você recebe só 5 mil reais por mês. A casa tá lá, linda e bela. Mas e aí, gera alguma renda para você? Não, né? Então, se você seguir a regra dos 10%, você tendo patrimônio de 600 mil reais, você deveria somente gastar até 60 mil reais no carro. Justamente, Bruno. E do que adianta você ter esse patrimônio se ele não está trabalhando para você? Claro, é ótimo você ter uma casa, várias casas, mas não é o sentido aqui do que a gente está falando no vídeo. Se o seu salário é de 5 mil reais, é mais sensato você considerar quanto que você pode gastar mensalmente sem comprometer a sua saúde financeira. Tá, mas agora vamos falar sobre uma matemática sobre a compra de um carro. Para você ficar ciente. Não quer dizer que devemos seguir essa regra, porque ela é bem maluca. Se você optar por financiar um carro, o ideal é que a parcela não passe dos 30% da sua renda. No caso de 5 mil reais, isso quer dizer que a sua parcela não deve de jeito nenhum passar de R$ 1.500. Sem contar que esse valor não entra somente na parcela do financiamento, porque ainda vão entrar gastos como combustível, manutenção, IPVA, e dentre outras. E se você comprar à vista, você precisa avaliar quanto que você tem guardado e o impacto que isso vai ter nas suas finanças. Porque gastar 60 mil reais à vista pode ser um grande comprometimento do seu patrimônio. O correto aqui, é avaliar sua situação como um todo. Você precisa levar em consideração seus gastos mensais, suas economias e principalmente o quanto você está disposto a gastar por mês. Pois é, e na nossa opinião, essa regra aí dos 10% é um guia muito genérico, porque você precisa avaliar a situação individualmente. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um estilo de vida, então esse assunto fica muito relativo. Então se você está aí querendo comprar um carro, não fica se baseando só em números. Considere seu estilo de vida, as suas economias, quanto que você tem guardado, o que você pode gastar mensalmente. Verifica também as suas despesas e as suas metas financeiras. E olha só, gente, uma dica valiosa, que o seu carro te ajude no dia a dia e não te dê dor de cabeça financeiramente. Agora nós vamos te mostrar as vantagens e as desvantagens de comprar um carro à vista ou financiado. E lembrando, gente, nós estamos só expondo as nossas opiniões e o que realmente nós achamos sensato e viável para as pessoas de classe baixa e média. Até porque o nosso canal é voltado para aquelas pessoas que trabalham 30 dias e no início do mês recebe uma merreca de salário que só dá para sobreviver e olhe lá. Pois é, Carol. Por isso que iremos começar com a compra de um carro à vista. Mas vamos ser realistas, tá, gente? Vamos começar aqui pelo João, que tá todo endividado, que não consegue comprar carro nenhum à vista, nem financiado porque tá com o nome sujo. Mas ele ganha lá por volta dos 3 mil reais. Então, o macete aqui é que eles
esqueça carro e vai maratonar nosso canal e começar a juntar uma grana. Com certeza, Bruno, você já falou tudo. Pessoal, para comprar um carro à vista, você deve ter bastante dinheiro investido. Porque vamos dizer que você tenha 50 mil reais investidos e 100 mil reais de patrimônio. Mas esse patrimônio não te gera renda, portanto você só tem 50 mil reais. E aí você decide comprar um carro de 45 mil. E para completar, você paga tudo à vista. Isso traz alguma vantagem? A única vantagem aí é que você eliminou os juros de um financiamento. Mas em compensação, ao você gastar 45 mil reais, só te sobra 5 mil reais. E se surgir algum imprevisto aí, né? Isso pode impactar a sua segurança financeira. E se você se basear na regra dos 10%, o valor do carro que você deveria comprar tem que ser até 10 mil reais. E fora que isso não é recomendado, pois você deve ter sim uma reserva de emergência baseada no seu salário, de 3 a 6 meses, contando, é claro, que seja acima de 3 meses. Então, você precisa analisar qual era seu objetivo com esses 50 mil reais que você tinha investido. Vamos supor que você receba 5 mil reais. 15 mil seria sua reserva de emergência para 3 meses. Então, se sobrou somente 5 mil reais do que você tinha investido, você já viu que não vai rolar comprar um carro à vista. E esse é um dos motivos da maioria da população comprar carro pelo OLX, na mão de pessoas, de proprietários, comprar carros financiados, usados, porque sai bem mais em conta, digamos, financeiramente, porém precisa ter muita cautela e analisar bem a sua situação financeira. Exatamente, Carol. Antes de se comprometer com o financiamento, é fundamental analisar alguns dados para que você não se enrole financeiramente. Até porque, vamos fazer uma análise. Eu vou falando aqui e você vai imaginando daí. A grande maioria das pessoas querem ter um carro na garagem. Pode ser por status, pode ser por um sonho, pode ser porque trabalha todos os dias com aquele carro, ou precisa levar o filho ou a filha na escola, ou precisa levar a esposa no trabalho. Gente, cada pessoa é uma pessoa, cada vida é uma vida, mas de uma coisa a gente tem certeza: a maioria da população é enrolada financeiramente e não tem nenhuma educação financeira. Porém, querem ter um carro mesmo assim. E eu não te julgo, tá? Porque ter um carro é simplesmente maravilhoso. Por isso que a gente está aqui hoje, para poder te orientar e te ajudar a escolher um carro sem você se estrepar todo. Então esse papo de regra disso, regra daquilo, 10% daquilo, não rola com a gente. As pessoas complicam demais as coisas e no final é simples de resolver. Então, gente, aqui na tela estão algumas dicas práticas que podem estar te ajudando antes de estar financiando um carro. Primeiro, você deve estar avaliando sua situação financeira. Mas como? Olhando para o quanto você ganha e gasta mensalmente. Temos que lembrar que você não vai pagar somente a parcela do carro, a não ser que more com sua avó. Você também vai precisar gastar com os gastos fixos, que são IPVA, manutenção, seguro, combustível. E nós vamos falar um pouquinho de cada um, dando o exemplo do nosso carro, dos valores que nós gastamos. E a gente vai começar com o IPVA. Boa, Carol. O IPVA é um dos primeiros custos que devemos considerar. Mas esse imposto varia de estado para estado. Cada estado tem sua regra, valor de carro. Aqui no Rio de Janeiro, a alíquota é de 4% sobre o valor de mercado do veículo e não sobre 30%, como é dito por aí. Pessoal, o cálculo é baseado na tabela FIPE. Eu vou colocar uma demonstração aqui na tela de como você consegue calcular o IPVA. Ó, a fórmula é IPVA, que é igual ao valor do carro na tabela FIPE, vezes a alíquota do estado. Vamos por exemplo prático. O carro avaliado em 50 mil pela tabela FIPE. No Rio de Janeiro, a alíquota do IPVA para carros de passeio é 4%, como o Bruno disse. E o cálculo vai ser 50 mil reais vezes 4%, que é igual a 2 mil de IPVA. Simples. Esse valor pode ser pago à vista, geralmente com desconto, né? E dependendo do estado, você consegue parcelar em cotas. E o licenciamento também é obrigatório e você deve renovar ele anualmente. E ele costuma ter uma taxa fixa aí, dependendo do estado. E aqui no Rio de Janeiro, com o atual governo Lula, está em torno aí de R$280 na média. No nosso caso, por exemplo, nós temos o HB20X, que pagamos anualmente o IPVA de R$2 mil. E esse ano, por exemplo, nós pagamos aproximadamente R$ 1.623,94. Para sermos mais exatos. E tem gente que esquece simplesmente que esse valor deve ser pago anualmente. Aqui no nosso caso, costumamos usar o 13º para poder pagá-lo.
e dessa forma temos o desconto à vista. Então, se você não se planejar, você vai terminar fazendo o quê? Pegando empréstimo, pegando dinheiro emprestado e até atrasando o pagamento. E aí você só vai ter dor de cabeça, ainda corre o risco da polícia te pegar na rua com o documento atrasado, e isso só vai te atrasar. Agora vamos falar do combustível, que pode pesar muito aí no seu bolso, principalmente se você usa o carro todos os dias. Bora para exemplo prático. Nós rodamos cerca de 1.500 km por mês e o nosso carro faz mais ou menos de 10 km por litro. O preço da gasolina está em torno de R$100 aqui no Rio. Então, usando essa matemática, você gastaria cerca de R$900 mensais. Só abastecendo. Mas e se for um carro que bebe mais? Ou se você trabalha longe de casa? Ou se você não usa o carro todos os dias? Isso vai variar aí de pessoa para pessoa. Porque às vezes você não vai gastar com combustível, porque o seu carro fica parado lá na garagem todo dia, mas em compensação vai estar aí rolando os impostos que você vai precisar pagar todo ano. Por isso, antes de financiar um carro, você precisa fazer essa conta para saber se vai caber no seu orçamento. E por favor, gente, sempre procure um carro que esteja na sua realidade atual. Outro custo essencial é a manutenção. Dependendo do modelo do seu carro, os custos vão ser altos. Bora pro exemplo real. No nosso caso, gastamos aí em torno de R$1.000 e poucos por ano com troca de óleo, revisões e peças básicas. Mas se o carro for antigo, esses gastos podem ser ainda maiores. Nós temos até um vídeo aqui no canal detalhando os nossos gastos com manutenção do ano passado. Depois você dá uma olhadinha nesse vídeo que você vai ver como o carro tem fases e fases. Num dia pode estar bom e no outro dia pode pifar de vez, que foi o nosso caso. Então vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse. E pior, se você não faz manutenção preventiva, você pode ter gastos ainda piores. Por isso que nós fazemos a manutenção todo início do ano. Então, no decorrer do ano, a gente já guarda um dinheirinho para manutenção. E por fim, o seguro. Muita gente que financia esquece de contratar um seguro. Acha que vai acontecer nada, fica se garantindo todo e no final termina assim. Imagina que você compra um carro financiado hoje. Aí você tá lá pagando as parcelinhas, tudo bonitinho. De repente, você sofre um acidente ou acontece alguma coisa com o carro. Gente, além do prejuízo, você ainda vai ter a parcela para pagar, tá? Olha que merda e como um seguro é bastante importante nesse caso. O nosso seguro é o Toque Marine e nós pagamos cerca de R$ 2.286,79 por ano. Então é bom pesquisar sempre direitinho o melhor desconto e o melhor seguro. Então, gente, antes de você pensar na parcela do financiamento, você precisa considerar todos esses custos fixos que nós falamos. Isso porque muitas vezes o problema não é o financiamento em si, mas a soma de todas essas despesas que vem junto com o carro. E se, depois de tudo isso, o carro couber dentro do seu orçamento, aí sim você pode já começar a pensar no seu financiamento. Mas calma, que a gente vai te ajudar a fazer essa escolha da melhor forma. Segunda dica é você sempre considerar os juros e o total que você vai pagar no final do financiamento. E se possível, é bom você dar uma entrada maior, né? É bom você sempre escolher um financiamento com menores taxas de juros. E se possível, é bom você dar uma entrada maior, porque isso faz com que reduza o saldo financiado. O bom é você evitar também prazos longos, no máximo aí 60 meses, que equivale a 5 anos, porque depois de 5 anos o carro desvaloriza. E amortizar o saldo devedor antecipadamente, porque isso reduz o total de juros pagos. Mas a amortização do financiamento do veículo é totalmente diferente do financiamento de um imóvel. No financiamento de um carro, os juros são maiores, o prazo é menor e não gera um patrimônio como um imóvel, porque ele desvaloriza depois de 5 anos. Terceira dica. Você precisa ter em mente que você, ao procurar um veículo, você vai encontrar carros mais novos, carros mais bonitos, mais caros, mas é muito mais inteligente você optar por um carro usado, talvez um carro seminovo, que esteja em boas condições, é claro, né? Mas não com preço exorbitante, que faça aí você se descontrolar com o tempo e não conseguir pagar as parcelas do financiamento. E além disso, o carro novo perde valor muito mais rápido. Quarta dica, verificar a documentação do veículo e o histórico. Porque se você estiver comprando um carro usado, você deve pedir um laudo de vistoria e verificar se não tem pendências nenhuma no Detran. E também é importante saber se o carro já sofreu algum acidente ou se já teve alguns problemas mecânicos. Quinta e última dica.
É sempre bom você ter uma reserva de emergência para as emergências. Nós sempre falamos disso aqui no canal. Não usa o seu dinheiro todo da reserva para a entrada do carro. Na verdade, o ideal seria você juntar o dinheiro da entrada e não mexer na reserva de emergência. Pera aí, antes da gente prosseguir, eu vou dar uma dica extra. Não se emocione, porque nós sabemos que é muito bom ver um carro que amamos e não deixar a emoção de lado. Mas lembre-se que isso é uma decisão financeira que não devemos deixar de lado. Então é bom você colocar os prós e contras. Então, antes de você assinar qualquer contrato de financiamento, você precisa olhar a sua situação financeira, porque assim você pode evitar surpresas desagradáveis e garantir que a compra do seu carro seja uma decisão positiva na sua vida. E lembre-se, a decisão de comprar um carro deve ser uma decisão consciente, que não prejudique a sua saúde financeira a longo prazo. É sempre melhor estar seguro do que se precipitar. Sim, e na nossa opinião, se você for financiar um carro, que seja para trabalhar com ele ou para usufruir de alguma forma. Porque vamos ser conscientes, né, gente? Pelo amor de Deus, você ficar com um carro parado na garagem só se você for rico. Porque caso contrário, isso não entra no meu pensamento de jeito nenhum. Eu não vou julgar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para te ajudar a olhar novos horizontes, abrir a sua mente para você ver outras coisas que têm significância na sua vida e dar valor ao bendito do seu dinheiro. Simbora para a última parte do vídeo. Aqui é a parte onde iremos citar os tipos de carro que você deveria comprar com seu salário. Ó, para não ficar chato e saturado, nós vamos colocar alguns exemplos para você entender perfeitamente e não ficar aquela coisa chata. Mas nós vamos seguir as seguintes regras. Comprando o carro à vista pode custar no máximo o valor para a compra sem mexer na reserva de emergência. E comprando financiado, vamos seguir com a parcela máxima de 30% do seu salário para ninguém se enrolar. E com prazo máximo de 5 anos. E lembrando, gente, esse assunto é muito relativo, varia de pessoa para pessoa. E nós vamos colocar aqui alguns exemplos, mas não significa que vai ser sua realidade hoje. Então você pode estar comentando aqui no vídeo qual a sua situação atual, que nós vamos estar respondendo com as informações necessárias. Nós vamos começar do maior salário para o menor, beleza? Vamos lá. Exemplo 1. Vanessa, 55 anos, salário de 20 mil reais. Ela tem um dinheiro guardado de 200 mil reais, patrimônio total de 800 mil reais, que é referente à casa, uma reserva de emergência de 3 meses de salário de 60 mil, valor disponível para compra à vista 140 mil, parcela máxima do financiamento 6 mil reais. E aí vai entrar os gastos fixos, né, estimados. A gente colocou uma base mais ou menos, combustível, seguro, manutenção, IPVA e taxas. E o valor disponível para a parcela do financiamento é de 6 mil menos o somatório dos gastos fixos, tá? Que dá 2.900. E no final você tem R$ 3.100, no caso, a Vanessa tem R$ 3.100 de parcela do financiamento, tá? Então, vamos para a primeira opção, comprar à vista. Para que o carro caiba no valor disponível de 140 mil reais à vista, a Vanessa pode optar por modelos mais compactos, seminovos. Então, a gente vai dar o exemplo aqui do modelo viável. Nissan Kicks, aproximadamente 139.900. Fiat Strada, aproximadamente 139.990. E Honda City, aproximadamente 138 mil reais. E agora a segunda opção seria financiado. Mantendo os mesmos limites, a Vanessa pode considerar os mesmos modelos ou modelos um pouco acima do valor disponível à vista, pagando entrada e financiando o saldo. Então vai ficar um preço aproximado de 160 mil, né? Os mesmos exemplos do modelo à vista. Uma entrada de R$ 57.682,40, saldo a financiar R$ 82.317,60, parcelas em 60 meses, aproximadamente R$ 2.791,89, dentro do limite de R$ 3.100. Então a Vanessa tem uma boa margem financeira. Isso permite que ela compre carros à vista, como o Kicks 2024, o Fiat Strada 2025, como o Honda City 2024. Na opção de financiamento, ela pode optar pelos mesmos modelos e parcelas que se mantêm confortavelmente dentro do seu limite dos 30%. Isso oferece uma flexibilidade para ela poder escolher entre carro novo ou seminovo, atendendo sempre às suas necessidades. Agora, por exemplo, 2, Maria, 30 anos, salário de 10 mil reais. Ela tem um dinheiro guardado de 50 mil, um patrimônio total de 300 mil, que é referente à casa, uma reserva de emergência de 30 mil, valor disponível para compra à vista, 20 mil reais.
Parcela máxima do financiamento, R$3.000. Mas aí entra os gastos fixos estimados, que dá um total de 1.500, então 3.000 menos 1.500 dá um valor de 1.500 que você tem disponível para parcela do financiamento. Se você comprar à vista, os carros disponíveis são usados, beleza? Então tem a opção do Ford Focus Sedan, tem o Chevrolet Vectra e tem o Citroën C3. E para a opção de financiamento, a gente pode colocar os mesmos modelos, né, do carro à vista. Então o valor de entrada vai ser de R$10.000, o saldo a financiar R$30.000, parcelas até 5 anos de R$2.000, que é no caso R$3.000, né, o máximo menos 1.500 em gastos fixos. Como a gente viu para Maria, tanto faz a compra ser à vista ou financiada. Claro, respeitando o limite de R$20.000 que ela tem disponível para poder comprar à vista. Ela pode adquirir um Ford Focus, Chevrolet Vectra e um Citroën C3. E para financiamento ela pode comprar qualquer uma dessas opções. E nesse caso ela só consegue comprar carros usados. E bora, por exemplo, 3, Ana, 25 anos, salário de R$5.000. Dinheiro guardado R$15.000, patrimônio total R$50.000, referente à casa. Reserva de emergência R$15.000. Valor disponível para compra à vista R$15.000 e parcela máxima do financiamento R$1.500. Os gastos fixos estimados ficam em torno de R$1.050, então 1.050 menos 1.500 dá um valor de R$450 de parcela. A primeira opção que é comprar à vista. Os carros disponíveis são Jack J3, Peugeot 207 e Chevrolet Celta. E eles custam aí aproximadamente R$15.000. E a opção financiado é o valor de entrada R$5.000, saldo a financiar R$25.000 e parcela de até 5 anos, né, no valor de R$450. E os carros vão ser os mesmos do à vista, né? Aproximadamente aí R$15.000. A Ana tem uma situação financeira que permite que ela faça uma compra de até R$15.000 à vista, o que limita suas opções a carros mais acessíveis e novos. No entanto, ela pode optar pelo financiamento, que vai expandir suas opções. Com uma entrada de R$5.000, ela pode financiar um Jack, um Celta, um Peugeot. Quarto exemplo, para quem ganha um salário abaixo de R$3.000. Então, para quem ganha um salário abaixo de R$3.000 e quer comprar um carro, calma, segura sua empolgação e vamos fazer umas contas antes. Porque a verdade é que, para a maioria das pessoas que tem essa renda, se for ter um carro próprio, pode se tornar um grande problema financeiro. Vamos aos fatos. Além da parcela do financiamento, caso você não tenha o dinheiro todo para pagar à vista, um carro gera gastos fixos, como a gente disse, né, anteriormente, como combustível, seguro, manutenção, imposto. E dependendo do modelo, só o custo de você manter ele ali rodando pode consumir um pedaço enorme do seu salário. Qualquer financiamento já comprometeria uma boa parte da sua renda, te deixando sem margem para outros gastos essenciais. E convenhamos, não vale a pena se endividar todo para ter um carro e depois passar aperto para somente pagar as contas básicas. A única exceção seria se você tivesse um dinheiro guardado considerável, né, para você comprar um carro à vista sem comprometer a sua reserva de emergência. Mas sejamos sinceros, né? Se a pessoa tem esse dinheiro todo guardado, é porque já entendeu que patrimônio se constrói com estratégia e não com dívidas desnecessárias. O que muita gente não percebe é que existem opções melhores, como transporte por aplicativo, aluguéis de carro, comprar uma moto se for mais viável, ou até mesmo deixar aquele dinheiro investido, para quando você tiver aquele dinheiro somado, poder comprar ele à vista. O ideal é você correr atrás de uma renda extra, juntar uma grana, ver opções melhores e fazer a coisa do jeito certo, sem se endividar e comprometer todo o seu salário. Se você é a pessoa que recebe menos de R$3.000, fica tranquilo que em breve você vai conseguir comprar o seu carro. Se você tirar um tempinho aí do seu dia e assistir alguns vídeos aqui do nosso canal, você vai ver como é fácil juntar dinheiro. Ainda mais quando você tem um propósito, que é comprar o seu carro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a clarear a sua mente e não fazer burrada e terminar de estragar a sua vida financeira. Então já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou parente que está precisando clarear a mente e não fazer burrada financeira. Um grande beijo, minhas riquezas, e até o próximo vídeo do nosso canal. Bora investir com o Casal Investe!